Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui. Eu sou o PB, professor Pedro Barreto, e venho trazer algumas novidades sobre o possível retorno do Campeonato Carioca daqui a algumas semanas, ao longo do mês de maio, para a realização das partidas que estão faltando para que se possa ter o desfecho do campeonato desportivamente dentro do campo. Pessoal, nos últimos dias houve uma movimentação bem intensa dos representantes dos 12 clubes que hoje integram a Série A do futebol do Rio de Janeiro, juntamente com representante da Federação Estadual de Futebol e também da Justiça Desportiva local. Há uma intenção clara dos clubes de que agora em maio se retome a competição e se possam realizar essas partidas faltantes. Bom, ontem, sexta-feira, hoje é sábado de Páscoa, aproveito para desejar uma feliz Páscoa para você e para a tua família. Ontem, na sexta-feira, houve uma reunião virtual em que participaram representantes dos clubes, da FERJ e da Justiça Desportiva do Rio, TJD, Tribunal de Justiça Desportivo, reunião ali conduzida com a participação ativa, brilhante, do grande professor Marcelo Jucal, presidente do TJD, um grande amigo, lecionamos aí em algumas instituições juntos, colegas do magistério, autoridade do direito desportivo, compartilhei com o Marcelo Jucal o cargo de procurador do STJD em 2008, 2009, há muitos anos atrás, e é um grande amigo, autoridade aí, muito competente. E ontem foi conduzida essa reunião de forma virtual, no final da tarde, e os clubes realmente concretizaram a intenção de viabilizarem que essas partidas faltantes ocorram agora em maio. Como é que isso poderia acontecer? Vamos lá. Primeiro ponto. Os clubes retornariam com os atletas dessas férias coletivas para que haja uma retomada do ritmo de treinos, para que se condicione cada um dos atletas para que possam entrar em campo jogando, né, com capacitação fisiológica, as partidas remanescentes. Quantas partidas faltam? Faltam 12 partidas para que se encerre a fase de grupos. 6 partidas da quarta rodada, 3 do grupo A e 3 do grupo B, e mais 6 da quinta rodada. Essas 12 partidas, a ideia é que elas ocorram no período de uma semana, cada clube jogando 2 vezes ao longo de uma semana. Exemplo, quarta e domingo. A partir daí, se encerra a participação de todas as 12 equipes, porque somente seguirão as 4 que irão para a semifinal. Na semana seguinte, haveriam os 2 jogos de semifinal, possivelmente na quarta-feira, e a final da Taça Rio no sábado ou domingo, possivelmente num domingo. Então, precisar-se-ia de um tempo de 2 semanas para que nessa primeira semana ocorresse a quarta rodada e a quinta rodada, meio e fim de semana, e na semana subsequente, semifinal e final da Taça Rio. A partir daí, apenas 2 equipes ainda continuariam envolvidas na competição para uma terceira semana, que seria a das finais do Campeonato Estadual, considerando que hajam finais mesmo que eventualmente o Flamengo vença a Taça Rio, porque a gente sabe que o Fluminense, que tem a maior pontuação geral, provavelmente vai vencer os seus 2 jogos aí, provavelmente, e aí teria necessidade de ainda a realização de mais 2 partidas de finais do campeonato com Flamengo e Fluminense, ou seja, mais uma semana para que se apliquem as 2 finais na quarta e domingo. Ao todo, o período necessário é de 3 semanas. Qual é a ideia? Os atletas retornarem, se fazer um período de treino e adaptação, para que possam, ao longo de 3 semanas, ser realizadas todas essas partidas. As 12 partidas da fase de grupos, as 4 partidas para encerrar a Taça Rio, as 2 semifinais e as 3 partidas, as 2 semifinais e a final, e na semana subsequente, as 2 partidas de finais do campeonato. Em 3 semanas seria possível encerrar a competição. Será necessário um tempo prévio antes disso para que os atletas se recondicionem. Então a ideia é voltar às atividades com atletas, comissões técnicas, departamento de futebol no final de abril, comecinho de maio, para que da segunda à última semana de maio se possa ter a conclusão do campeonato e quando chegarmos ao mês de junho já estaria encerrado o Campeonato Carioca com seu legítimo campeão vencendo no campo, né, e merecendo o seu título. Como que isso pode funcionar? Como é que a gente pode restabelecer a atividade dos atletas? Bom, a ideia que está sendo construída é de que se possa trazer esses atletas para um nível de concentração especial, no ambiente que, por exemplo, vou aqui cogitar, poderia até mesmo ser a Granja Comari, para que esses atletas possam se concentrar com total estrutura e segurança médica, sanitária, para que não haja qualquer risco de contágio, exames diários, acompanhamento médico, monitoramento, isolamento controlado, para que os atletas possam, os membros das comissões técnicas, os treinadores, participar das atividades sem risco.
Isso posto, haveria o condicionamento dos atletas, eles então passariam a disputar essas partidas e com 3 semanas de jogos acontecendo, o campeonato chegaria ao seu encerramento. A ideia é que todas essas partidas, as 12 partidas finais da fase de grupos da Taça Rio, mais as 2 semifinais da Taça Rio, a final da Taça Rio e as 2 finais do estadual, ocorram num único campo. Esse campo, por exemplo, pode ser o campo da Gávea, do Flamengo, do Clube da Gávea, ou pode ser outro, até mesmo o campo da Granja Comari, o campo das Laranjeiras do Fluminense. Um campo em que todos disputarão no mesmo campo, no mesmo gramado, nas mesmas condições, todas essas partidas. Infelizmente, essas partidas sem acesso ao público, e aí a gente teria pelo menos a conclusão da competição. O que estaria em jogo aqui seria a ideia desportiva de concluir a competição e de termos no campo um campeão estadual para o estado do Rio de Janeiro nesse ano de 2020, a gente não ficando sem o encerramento da competição. Do mesmo modo, a partir de junho, não haveria mais qualquer complexidade de datas para que o calendário do futebol nacional possa seguir com as datas que venham a ser aplicadas pela CBF para a realização do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e para a retomada das atividades internacionais, por exemplo, Copa Libertadores, Sul-Americana para os clubes que são envolvidos. Então, essa é a novidade que a gente traz para vocês, essa possibilidade de retornos dos atletas, concentração especial, retomada das atividades com as comissões técnicas, final de abril, começo de maio, recondicionamento dos jogadores, partidas sendo realizadas ao longo de 3 semanas do mês de maio para que se conclua a competição. Bom, um ponto final a ser destacado aqui muito importante. Existe uma questão muito séria envolvendo o direito do trabalho, contratos de trabalho que precisa ser superada. E essa questão foi analisada na reunião de ontem, sexta-feira, no plenário virtual com os clubes, federação e justiça desportiva. Que questão é essa? Muitos dos clubes no Brasil, e no Rio não é diferente, clubes de menor porte, clubes que jogam Série B, C, Série D do Campeonato Brasileiro, contratam atletas para uma jornada de trabalho de 4 meses, de janeiro a abril. Muitos dos clubes, como, acredito eu, Resende, Bangu, Madureira, contratam os seus jogadores e formam o seu plantel, inscrevem esses jogadores para disputarem a competição estadual num contrato de trabalho que vai de 1º de janeiro a 30 de abril. Isso é um padrão no Brasil. Os clubes menores, como regra, eles não fazem contratos de 1 ano, de 2 anos com esses atletas. Então, muitos desses times estarão encerrando os seus contratos de trabalho com os atletas agora no final de abril. Logo, no mês de maio, eles não teriam elenco, eles não teriam atletas como trabalhadores do clube para representarem o clube nessas partidas, que em tese se encerrariam antes do mês de maio e agora terão que ser realizadas em maio. E aí qual é o problema? Tem que se fazer um novo contrato de trabalho. E o problema é, esses clubes não têm condição de fazer um contrato de trabalho por 3 meses, por 6 meses. A ideia é fazer um contrato de trabalho para 30 dias, para que possa haver a vinculação do atleta ao clube num vínculo de trabalho para esses jogos finais. Para a maioria dos clubes, para 8 dos 12 clubes, é para apenas 2 jogos. 4ª e 5ª rodada da Taça Rio, porque depois somente 4 clubes seguem nas semifinais. Então, para a maioria desses clubes, o que está em jogo é necessário fazer um contrato de trabalho para um único mês. Só que o problema é que a Lei Geral do Desporto Brasileiro, a Lei 9.615 de 1999, no artigo 30, proíbe contratos de trabalho com atletas profissionais com prazo inferior a 3 meses. Então lá se diz que o contrato não pode ser superior a 5 anos, nem inferior a 90 dias, a 3 meses. Então a lei não permite o contrato de trabalho por 30 dias. É proibido, é ilegal a medida. E aí você vai dizer, então se faz o quê? Em tese não teria o que se fazer. Porque os clubes pequenos não têm como fazer um contrato de 3 meses. Não tem estrutura, não tem condição financeira, não tem. A ideia é fazer um contrato de 30 dias. Então, o que é que se está buscando como solução? Que todos os clubes assinem um acordo. Isso foi debatido ontem, sexta-feira. Esse acordo com a possibilidade de ser homologado na quinta-feira da semana que vem, na Justiça Desportiva do Rio. Havendo um acordo de todos os 12 clubes da Federação do Rio e com a homologação da Justiça Desportiva no exercício da sua autonomia para relativizar, flexibilizar a aplicação do artigo 30 em razão dessa situação de anormalidade.
prestigiar-se-iam aqui princípios constitucionais, como o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, a autonomia da justiça desportiva, que é assegurada na Constituição, para não é ir contra a lei, é relativizar, abrandar, flexibilizar o rigor da lei numa situação extraordinária como essa, em prol de um objetivo maior a ser alcançado, que é a conclusão da competição. É você respeitar os postulados do desporto, de viabilizar que a competição chegue ao seu final, alcance os seus resultados de forma ética, de forma moral, sem prejudicialidade a qualquer valor maior. Então, a ideia de permitir que se faça um acordo para celebrar esse contrato de trabalho por um período de apenas 30 dias, é a ideia de permitir que os atletas joguem, os clubes tenham plantel para disputarem as partidas e a competição alcance o seu final de maneira correta, de maneira ordeira. Bom, é possível que depois alguém questione que essa homologação feita pela Justiça Desportiva, com o aval da federação, com a concordância de todos os clubes, para se fazer o contrato de 30 dias, é nula? É possível. Pode ser que amanhã alguém, mesmo com todos os clubes assinando, né, esse termo de compromisso, que todos vão concordar, é capaz de amanhã alguém levantar a mão e dizer, olha, é nulo. As partidas são nulas porque foram jogadas com atletas que tinham contratos nulos, a lei não permite. É possível? É. Questionar? É. Depois pode ficar esse ponto de interrogação, essa mancha, dizer que o campeonato de 2020 é nulo, o campeão não é legítimo campeão. Pessoal, aqui entre nós, e agora eu falo como professor e advogado, as regras que estão nas leis, elas foram escritas para situações de normalidade. No momento como esse que o país atravessa de anormalidade, as regras podem ser relativizadas temporariamente para situações pontuais verdadeiramente excepcionais, especialmente quando o motivo dessa relativização é se conseguir algo que é o bem comum, o bem do futebol, que é a conclusão da competição dentro do campo, sem expor os atletas, sem expor a saúde dos atletas, com todos os cuidados sendo tomados. Então, penso que a federação, os clubes e o Tribunal de Justiça estão agindo da maneira correta em buscar esse acordo para que todos assumam um compromisso. Nenhum vai denunciar o outro, todos vão concordar que se façam contratos temporários de 30 dias por conta dessa particularidade. Creio eu que o presidente do TJD do Rio de Janeiro, no exercício da autonomia da federação, vai validar esse acordo, entendendo que a lei não está sendo desrespeitada, mas flexibilizada para o contexto excepcional que estamos atravessando e com um objetivo que é viabilizar o fechamento da competição de forma desportiva, com fair play, com a solidariedade de todos. Havendo a vontade de todos os clubes, a decisão não prejudica nenhum deles, não há prejudicialidade a um clube e favorecimento a outro. Então, penso que esse é o caminho que será adotado e se depois haverão questionamentos, ainda que se discuta, não vai se mudar o resultado do campo. O campeonato vai encerrar no campo. E aí o campeão é aquele que vai vencer essas partidas finais no campo. Discussões eventualmente judiciais não vão interferir no resultado da bola do campo. Tudo bem? Então, fiquem atentos. Podem chegar novidades aí nos próximos dias. Pode ser que ao longo da próxima semana a gente tenha essa homologação desse termo construído pelos clubes com o aval da FERJ, o TJD dando ok, e a retomada das atividades, final de abril, começo de maio, as partidas acontecendo ao longo do mês de maio, e, enfim, ainda em maio, nós saberemos quem é o campeão carioca de 2020. Eu acho que vai ser esse time aqui. Acho que você também. Valeu, nação! Grande beijo, obrigado a vocês que seguem aqui o canal. Se você ainda não é seguidor, passe a seguir o canal Conect Fla aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, inscreva-se, vai na setinha e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Beijo no seu coração. Alô, nação, conexão.